7 técnicas estoicas poderosas para pensar 2 vezes antes de agir. Nada mais vai te afetar. Introdução. Existe um momento na sua vida que você quase nunca percebe. Um instante curto, silencioso, invisível. Um ponto exato onde tudo pode mudar, mas quase sempre passa despercebido. É ali que você decide se vai manter sua paz ou destruí-la com as próprias mãos. A maioria das pessoas acredita que seus problemas vêm do que os outros fazem, do que acontece ao redor, das circunstâncias fora do seu controle. Mas a verdade é mais desconfortável. O que realmente te afeta não é o que acontece, é a forma como você reage ao que acontece. Pense com sinceridade nas últimas vezes em que você se arrependeu de algo. Uma resposta atravessada, uma discussão que saiu do controle, uma decisão tomada no calor da emoção, uma atitude que parecia justificável na hora, mas que depois trouxe peso, culpa ou consequências que poderiam ter sido evitadas. Não foi falta de inteligência, não foi falta de capacidade, foi falta de domínio naquele exato segundo em que tudo poderia ter sido diferente. É nesse ponto que a maioria das pessoas perde o controle sem perceber. Elas não escolhem, elas reagem. Vivem no automático, guiadas por emoções rápidas, impulsos e interpretações distorcidas do momento. E quanto mais repetem isso, mais fortalecem esse padrão. Até que agir sem pensar se torna parte da identidade delas. É aqui que entra a sabedoria dos estoicos como Epicteto, que ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. Isso muda tudo. Porque se o problema não está no que acontece, mas na forma como você interpreta, então existe uma saída. Existe controle, existe poder. Agora imagine viver de uma forma diferente. Imagine conseguir perceber o momento antes da reação. Imagine ter clareza suficiente para escolher como agir, mesmo sob pressão, mesmo diante de provocações, mesmo quando tudo dentro de você pede uma resposta imediata. Isso não é frieza, isso é força, isso é domínio, isso é liberdade emocional. Neste vídeo, você vai aprender a treinar sua mente para pensar 2 vezes antes de agir. Não como hesitação, mas como estratégia. Não como fraqueza, mas como inteligência emocional aplicada no mais alto nível. Porque quem controla a própria mente não se torna refém de ninguém, nem das circunstâncias, nem das próprias emoções. E à medida que você começa a enxergar isso, algo muda. Pequenos espaços começam a surgir entre o que acontece e o que você faz. E é exatamente sobre esse espaço que vamos falar agora. O microsegundo que define seu destino. Existe um intervalo minúsculo entre o que acontece e a sua reação. Tão rápido que parece inexistente. Um microsegundo onde sua mente interpreta, julga e decide antes mesmo de você perceber. E é justamente nesse ponto invisível que sua vida começa a tomar forma. Porque toda consequência que você vive hoje nasceu, em algum momento, de uma reação que você não questionou. A maioria das pessoas vive completamente desconectada desse instante. Elas acreditam que estão no controle, mas na prática estão apenas repetindo padrões automáticos. Alguém levanta o tom de voz e elas respondem no mesmo nível. Recebem uma mensagem que incomoda e reagem imediatamente. Algo não sai como esperado e a frustração toma conta sem qualquer filtro. Tudo acontece rápido demais e por isso parece inevitável. Mas não é. Quando você começa a prestar atenção, percebe que existe um espaço, pequeno, mas real. E dentro desse espaço existe uma escolha. O problema é que, sem treino, esse espaço é ignorado. Sua mente já foi condicionada ao longo dos anos a responder de forma automática, como se estivesse programada para sobreviver, não para refletir. E sobreviver, nesse contexto, significa reagir rápido, defender-se, atacar de volta, evitar desconforto imediato. Só que esse tipo de resposta tem um custo alto.
Cada reação impulsiva reforça o mesmo padrão. Cada vez que você age sem pensar, você ensina sua mente que esse é o caminho mais fácil. E quanto mais você repete, mais difícil se torna parar. Até que você começa a acreditar que esse é o seu jeito, que você é assim, que não tem controle. Mas isso não é verdade. Isso é condicionamento. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a mente pode permanecer firme e inabalável, desde que não permita ser arrastada pelas impressões externas. Isso significa que o controle não depende do mundo ao seu redor. Depende da sua capacidade de não aceitar automaticamente tudo o que sua mente apresenta no primeiro momento. E aqui está o ponto que muda tudo. Esse microsegundo pode ser treinado. Você pode aprender a alongar esse espaço. Pode aprender a interromper o impulso antes que ele vire ação. Pode observar o que está sentindo sem agir imediatamente. E nesse momento, você deixa de ser refém da reação e passa a ser autor da sua resposta. É nesse pequeno intervalo que nasce o autocontrole. Não em grandes decisões, não em momentos extremos, mas nesses instantes quase invisíveis que se repetem todos os dias. E quando você começa a dominar esse ponto, sua vida começa a mudar de forma silenciosa, mas profunda. No próximo tópico, você vai entender por que sua mente insiste em reagir antes de pensar, e como esse padrão foi construído ao longo da sua vida sem que você percebesse. O vício de reagir. Como sua mente foi programada para o caos. Você não nasceu impulsivo. Você aprendeu a ser assim. Ao longo da vida, sua mente foi sendo treinada, pouco a pouco, a reagir sem pensar. Desde cedo, você aprendeu que precisava responder rápido, se defender rápido, provar seu valor rápido. Quando alguém te criticava, você sentia que precisava revidar. Quando algo dava errado, sua mente corria imediatamente para o medo, para a raiva ou para a ansiedade. Sem perceber, você foi criando um padrão. Sentir primeiro, reagir depois, pensar por último. O problema é que esse padrão se repete tantas vezes que começa a parecer natural. Você acredita que é o seu jeito, que faz parte da sua personalidade. Mas não faz. Isso é apenas um hábito emocional construído pela repetição. E tudo aquilo que foi construído pode ser desmontado. A sua mente funciona como um caminho em uma floresta. Toda vez que você reage do mesmo jeito, você pisa na mesma trilha. No começo, ela é quase invisível. Depois de anos, ela vira uma estrada. Basta alguém te provocar e sua mente já sabe exatamente para onde correr. Basta uma frustração aparecer e você sente a mesma angústia, pensa as mesmas coisas e toma as mesmas atitudes. Não porque seja inevitável, mas porque esse caminho ficou forte demais. É por isso que muitas pessoas dizem que tentam mudar, mas sempre voltam ao mesmo comportamento. Elas tentam controlar a reação no momento em que ela já tomou conta. Tentam ser calmas quando a raiva já explodiu. Tentam pensar com clareza quando a ansiedade já dominou tudo. Só que a mudança não começa na reação. Ela começa antes, no reconhecimento do padrão. Sêneca dizia, em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 18, que nenhum homem é livre se for escravo das próprias paixões. E é exatamente isso que acontece quando você vive no automático. Você acredita que está tomando decisões, mas na verdade está apenas obedecendo a emoções antigas, condicionamentos antigos, feridas antigas. Talvez você se irrite facilmente porque passou a vida inteira acreditando que ser contrariado é uma ameaça. Talvez você responda impulsivamente porque teme parecer fraco. Talvez você se desespere quando algo sai do controle porque foi ensinado a acreditar que errar é perigoso. A reação nunca começa no presente. Ela nasce de histórias que sua mente carrega há muito tempo. E aqui está a parte mais importante. Você não precisa lutar contra a sua mente. Você precisa entendê-la.
Porque quando você identifica o padrão, ele perde força. Quando você percebe que não está reagindo ao que está acontecendo agora, mas ao que aquilo representa para você, algo muda. Você deixa de ser arrastado pela emoção e começa a enxergá-la de fora. Da próxima vez que sentir vontade de reagir imediatamente, faça uma pergunta simples. Isso é realmente sobre o que está acontecendo agora ou é sobre algo que a minha mente já vem repetindo há anos? Essa pergunta interrompe o automático. Ela cria espaço. E nesse espaço nasce a possibilidade de agir de forma diferente. Durante muito tempo, sua mente foi treinada para o caos, para a urgência, para a defesa, para a reação sem consciência. Mas ela também pode ser treinada para a calma, para a lucidez e para o controle. O mesmo cérebro que aprendeu a reagir pode aprender a pensar. O mesmo impulso que hoje te domina pode se tornar no futuro apenas um sinal que você reconhece e escolhe não seguir. No próximo tópico, você vai descobrir uma das maiores armadilhas emocionais da vida moderna: a falsa sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente. Mas antes, se inscreva no canal e dá um joinha para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade. A ilusão da urgência. Nem tudo exige uma resposta agora. Existe uma pressão silenciosa que domina a sua mente todos os dias. Uma sensação constante de que você precisa responder agora, decidir agora, agir agora. Como se cada situação exigisse uma reação imediata. Como se parar por alguns segundos fosse um erro, uma fraqueza ou até um risco. E é exatamente essa pressa emocional que mais te coloca em situações que você gostaria de evitar. Você recebe uma mensagem e sente que precisa responder na hora, mesmo sem estar com a cabeça no lugar. Alguém te provoca e você acredita que ficar em silêncio é perder. Algo sai diferente do que você esperava e sua mente já corre para conclusões, julgamentos e decisões precipitadas. Tudo acontece rápido demais, e quanto mais rápido você age, menos você pensa. O problema é que essa urgência não é real, ela é construída. Foi reforçada por ambientes, por experiências e até pela forma como você aprendeu a lidar com desconforto. Sua mente foi treinada para evitar qualquer sensação incômoda o mais rápido possível. E a forma mais fácil de fazer isso é reagindo. Respondendo, atacando, justificando, tentando resolver tudo imediatamente. Só que resolver rápido não significa resolver bem. Na maioria das vezes, significa apenas aliviar a tensão do momento, enquanto cria problemas maiores no futuro. Uma resposta impulsiva pode gerar um conflito desnecessário. Uma decisão apressada pode fechar portas que você nem percebeu que estavam abertas. Uma reação emocional pode te colocar em uma posição que depois exige muito mais esforço para consertar. Epicteto ensinava que diante de qualquer impressão, a primeira coisa que você deve fazer é dizer para si mesmo: você é apenas uma aparência, não a realidade completa. Isso muda completamente a forma como você enxerga a urgência. Porque aquilo que parece exigir uma resposta imediata, muitas vezes é apenas uma interpretação inicial, incompleta e carregada de emoção. Quando você desacelera, mesmo que por poucos segundos, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar além do impulso. Percebe que nem tudo precisa de resposta. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda situação exige ação imediata. E nesse momento, você sai do modo reativo e entra no modo consciente. Existe uma diferença enorme entre agir rápido e agir certo. E a maioria das pessoas nunca aprende isso. Elas confundem velocidade com eficiência, quando na verdade estão apenas sendo conduzidas pela ansiedade. E quanto mais vivem assim, mais reforçam a ideia de que parar é perigoso, quando na verdade parar é o que salva.
Treinar a sua mente para questionar a urgência é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Porque toda vez que você resiste à pressa, você ganha clareza. E com clareza, suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser estratégicas. Na próxima parte, você vai entender por que certas situações mexem tanto com você. E como aquilo que te provoca revela exatamente onde você ainda não tem controle. O efeito espelho. O que te provoca revela o que te controla. Existe um padrão silencioso que governa suas reações mais intensas. Aquilo que mais te irrita, que mais te desestabiliza, que mais te tira do eixo, quase nunca está totalmente no outro. Está em você. Cada provocação funciona como um espelho. E esse espelho não mostra o comportamento do outro, mostra onde você ainda não tem domínio. Pense nas situações que mais te afetam. Uma crítica, um desrespeito, alguém te ignorando, alguém te contrariando. Por que isso te incomoda tanto? Não é apenas o fato em si, é o significado que sua mente atribui àquilo. Talvez você interprete como rejeição, talvez como falta de valor, talvez como ameaça ao seu controle. E no momento em que essa interpretação acontece, a reação vem logo em seguida, quase automática. A maioria das pessoas vive tentando controlar o que vem de fora. Querem que os outros mudem, que as situações sejam diferentes, que o mundo se comporte de acordo com suas expectativas. Mas ignoram o único lugar onde o controle é possível, a própria interpretação. E enquanto você não percebe isso, continua sendo guiado por tudo aquilo que te provoca. Epicteto ensinava que se alguém te irrita, não é essa pessoa que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre ela. Isso é desconfortável de aceitar, porque tira a culpa do outro e coloca a responsabilidade em você. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque se o problema está na forma como você interpreta, então existe a possibilidade de mudar. Quando você começa a observar suas reações com honestidade, percebe padrões claros. Certas situações sempre geram o mesmo tipo de resposta. Certas pessoas sempre despertam as mesmas emoções. Isso não é coincidência, isso é um mapa que mostra exatamente onde você ainda é vulnerável. E aqui está o ponto que muda o jogo. Em vez de evitar essas situações, você começa a usá-las. Cada provocação vira uma oportunidade de treino. Cada desconforto vira um sinal. Em vez de reagir imediatamente, você observa. Pergunta a si mesmo por que aquilo está te afetando tanto. O que exatamente foi tocado ali dentro? Qual história sua mente está contando naquele momento? Essa simples mudança transforma completamente a dinâmica. Você deixa de ser controlado pela situação e começa a aprender com ela. A provocação perde força, porque você não responde mais no automático. E quanto mais você pratica isso, mais difícil se torna alguém ou alguma coisa tirar sua estabilidade. Sêneca dizia que aquele que se irrita com críticas dá poder ao crítico. Isso significa que toda vez que você reage sem pensar, você entrega o controle para fora. Mas quando você observa, entende e escolhe sua resposta, esse controle volta para você. Aquilo que antes te desestabilizava começa a perder impacto. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergar. E quando isso acontece, algo profundo se transforma. Você deixa de viver reagindo e começa a viver escolhendo. No próximo tópico, você vai descobrir como usar o tempo a seu favor, adiando reações de forma estratégica sem parecer fraco, e como isso aumenta seu poder em qualquer situação. A arte de adiar. Reações sem perder poder. Existe uma ideia perigosa que foi construída ao longo do tempo. A ideia de que responder na hora é sinal de força, de presença, de autoridade. Como se o silêncio fosse fraqueza e a demora fosse insegurança. E por causa disso, muitas pessoas se sentem pressionadas a reagir imediatamente,
mesmo quando não estão prontas, mesmo quando sabem que podem se arrepender. Mas aqui está o que ninguém te diz. Quem reage na hora, na maioria das vezes, não está no controle. Está sendo controlado. Controlado pela emoção, pela pressão do momento, pela necessidade de provar algo. Já quem consegue adiar a reação demonstra algo muito mais raro: domínio. Adiar não é fugir. Adiar é escolher o momento certo. É entender que nem toda situação precisa de resposta imediata e que muitas vezes a melhor resposta é aquela que vem depois que a emoção baixa e a clareza aparece. Só que para fazer isso, você precisa suportar o desconforto de não agir na hora. Precisa lidar com o impulso sem obedecer a ele. Quando alguém te provoca, sua mente tenta te convencer de que você precisa responder agora. Quando algo te incomoda, surge a urgência de resolver imediatamente. Esse impulso vem carregado de emoção, e é justamente por isso que parece tão convincente. Mas agir nesse estado quase sempre leva a decisões que você não tomaria se tivesse alguns minutos a mais de lucidez. Sêneca aconselhava, em Sobre a Ira, livro 1, parágrafo 18, que a maior arma contra a raiva é o adiamento. Não porque o problema desaparece, mas porque a intensidade diminui. E quando a intensidade diminui, a razão volta a ter espaço. Existe um poder silencioso em não responder na hora. Quando você não reage imediatamente, você quebra a expectativa. A outra pessoa não sabe como interpretar. A situação perde ritmo e você ganha tempo. Tempo para pensar, para observar, para escolher. E esse tempo muda tudo. Além disso, quando você adia sua reação, você se coloca em uma posição mais forte. Porque você não está sendo empurrado pela situação, você está conduzindo a forma como ela se desenvolve. Você decide quando falar, como falar e se vale a pena falar. Isso não é passividade. Isso é estratégia. No começo, isso vai parecer difícil. Seu corpo vai pedir ação. Sua mente vai tentar te convencer de que você está perdendo alguma coisa ao não reagir. Mas com prática, esse desconforto diminui. E no lugar dele, surge algo muito mais valioso: controle. Cada vez que você segura uma reação impulsiva, você fortalece sua mente. Cada vez que escolhe o momento certo, você se afasta do automático. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e passa a ser natural. No próximo tópico, você vai entender como se preparar antes dos momentos difíceis acontecerem, criando uma base mental que te mantém firme mesmo sob pressão. A disciplina invisível. Treinando a mente antes do caos chegar. A maioria das pessoas tenta ter controle apenas quando o problema já começou, quando a discussão já está acontecendo, quando a pressão já está alta, quando a emoção já tomou conta. E é exatamente por isso que falham. Porque no meio do caos, você não cria controle, você revela o nível de controle que já construiu antes. Existe um tipo de treino que ninguém vê. Não gera aplauso, não chama atenção, não traz recompensa imediata, mas é ele que define como você vai reagir nos momentos decisivos. Essa é a disciplina invisível, o preparo silencioso da mente antes de qualquer situação acontecer. Musônio Rufo ensinava que não se deve esperar a dificuldade chegar para então pensar em como agir. O treino deve vir antes, na tranquilidade, quando você ainda tem clareza para construir respostas melhores. Porque quando o momento chega, você não tem tempo de pensar do zero. Você apenas executa aquilo que já foi treinado. Isso significa que o autocontrole não começa na reação, começa na antecipação. Em imaginar situações que podem acontecer e decidir previamente como você quer agir. Em refletir sobre seus padrões e preparar respostas diferentes. Em observar suas emoções no dia a dia, mesmo quando nada de grave está acontecendo.
Quando você faz isso, algo muda profundamente. Situações que antes te pegavam desprevenido passam a parecer familiares. E o que é familiar não te domina com a mesma força. Você reconhece o padrão antes que ele cresça. Percebe o início da irritação, o começo da ansiedade, o primeiro impulso. E nesse estágio inicial, tudo é mais fácil de controlar. A disciplina invisível também está nos pequenos momentos. Na forma como você reage a coisas simples, como atrasos, imprevistos, pequenas frustrações. Cada uma dessas situações é um treino. Cada vez que você escolhe não se irritar, não reclamar, não agir no impulso, você fortalece um comportamento que estará disponível quando algo maior acontecer. Epicteto reforçava que ninguém se torna forte de repente. A força é construída pela repetição consciente de atitudes corretas, mesmo quando parecem insignificantes. Isso significa que o controle que você busca não nasce em grandes desafios. Ele nasce nos detalhes que você normalmente ignora. Existe também um ponto importante que muitos não percebem. Se você só tenta se controlar em momentos extremos, sua mente associa o autocontrole ao sofrimento. Mas quando você pratica isso no dia a dia, em situações leves, sua mente começa a ver o controle como algo natural, acessível, parte de quem você é. Com o tempo, você deixa de depender da sorte ou do humor do momento. Sua reação passa a ter consistência. Não importa se o dia está bom ou ruim, se alguém te provoca ou não, você mantém uma base estável. E essa estabilidade é o que diferencia alguém que tenta se controlar de alguém que realmente domina a própria mente. No próximo tópico, você vai descobrir como o silêncio, algo que muitos subestimam, pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas para evitar conflitos e manter o controle em qualquer situação. O silêncio como arma psicológica. O silêncio incomoda mais do que qualquer resposta, e é exatamente por isso que ele é tão poderoso. A maioria das pessoas não suporta ficar em silêncio quando é provocada, questionada ou desafiada. Existe uma necessidade quase automática de preencher o espaço, de se explicar, de reagir, de provar algo. E é nesse impulso que o controle se perde. Quando alguém te provoca, existe uma expectativa clara. A pessoa espera uma reação. Espera que você entre no jogo, que responda no mesmo tom, que alimente a situação. E quando você faz exatamente isso, você entrega o controle. Porque a partir desse momento, você não está mais agindo com consciência, está apenas respondendo ao estímulo. Agora observe o que acontece quando você escolhe o silêncio. A dinâmica muda imediatamente. A outra pessoa não recebe a resposta que esperava. O ritmo da situação quebra, a tensão perde direção, e você ganha algo que quase ninguém valoriza o suficiente: tempo e posição. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão: ouvir mais do que falar. Isso não é apenas sobre comunicação, é sobre controle. Quanto mais você fala no impulso, mais você se expõe, mais você revela emoções que ainda não foram processadas. Quanto mais você silencia, mais você observa, mais você entende, mais você escolhe. O silêncio não é ausência, é presença consciente. É a decisão de não reagir até que você tenha clareza. E muitas vezes, quando essa clareza chega, você percebe que nem precisava ter respondido. Que aquela situação não merecia sua energia, que aquela provocação não exigia sua atenção, que aquele momento podia simplesmente passar. Existe também um efeito psicológico que poucas pessoas percebem. O silêncio faz com que o outro se revele. Quando você não interrompe, quando não reage, quando não tenta controlar a conversa, a outra pessoa continua falando, continua agindo e muitas vezes acaba mostrando mais do que deveria. Você passa a enxergar com mais precisão, porque não está ocupado tentando responder. Sêneca já alertava que quanto mais você fala movido pela emoção, mais chances tem de se arrepender depois.
palavras não voltam, e muitas das consequências que você enfrenta não vêm do que você pensou, mas do que você disse sem pensar. No início, o silêncio pode parecer desconfortável. Sua mente vai tentar te convencer de que você precisa dizer algo, que precisa se posicionar imediatamente. Mas com prática, você começa a perceber que nem toda situação exige resposta. E mais do que isso, que muitas situações perdem força quando você simplesmente não reage. O silêncio, quando usado com consciência, não te enfraquece. Ele te fortalece, porque mostra que você não está disponível para qualquer estímulo, que você não reage a qualquer provocação, que você escolhe quando, como e se vai se posicionar. E quando você domina isso, algo muda na forma como as pessoas te percebem. Você deixa de ser alguém previsível, fácil de provocar, fácil de manipular, e passa a ser alguém estável, difícil de abalar, difícil de ler. No próximo tópico, você vai entender como mudar a forma como você interpreta as situações pode transformar completamente a maneira como você reage, mesmo diante dos mesmos desafios. A reescrita interna. Como mudar o significado muda sua reação. Nada do que acontece chega até você com um significado fixo. Tudo passa primeiro pela sua interpretação. E é exatamente nesse ponto que sua reação começa a ser construída. Antes da emoção surgir, antes da ação acontecer, existe uma leitura interna, rápida, automática, quase invisível. É ela que define se você vai se irritar, se preocupar, se defender ou simplesmente ignorar. O problema é que, na maioria das vezes, essa interpretação não é questionada. Ela vem carregada de experiências passadas, crenças antigas e padrões que você nunca parou para revisar. Alguém não responde sua mensagem e sua mente diz que é desinteresse. Alguém te corrige e você interpreta como desrespeito. Algo dá errado e você conclui que tudo está perdido. E a partir dessas interpretações, suas emoções entram em ação. Epicteto ensinava que você deve examinar cada impressão antes de aceitá-la como verdade. Isso significa que aquilo que sua mente apresenta no primeiro momento não é um fato, é apenas uma versão. E quando você entende isso, ganha uma liberdade que antes não existia. A liberdade de reinterpretar. Reescrever o significado não é negar a realidade. É escolher uma leitura mais útil, mais equilibrada, mais alinhada com quem você quer se tornar. Em vez de assumir que alguém te desrespeitou, você considera que talvez a pessoa esteja lidando com algo próprio. Em vez de ver um erro como fracasso, você enxerga como aprendizado. Em vez de interpretar uma provocação como ataque, você vê como teste. Essa mudança pode parecer simples, mas o impacto é profundo. Porque quando o significado muda, a emoção muda junto. E quando a emoção muda, a reação também muda. O que antes gerava raiva pode gerar indiferença. O que antes causava ansiedade pode se transformar em calma. O que antes te tirava do controle passa a não ter mais força. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 52, que se você se perturba com algo externo, não é esse algo que te afeta, mas o seu julgamento sobre ele. E você tem o poder de eliminar esse julgamento a qualquer momento. Essa é a base da reescrita interna. No começo, sua mente vai resistir. Ela vai querer manter as interpretações antigas porque são mais rápidas, mais familiares. Mas quanto mais você pratica questionar o significado automático, mais você enfraquece esses padrões. E com o tempo, sua primeira interpretação já começa a mudar. Você deixa de assumir o pior, deixa de reagir com base em suposições. Começa a enxergar com mais clareza, mais neutralidade, mais inteligência emocional. E isso te coloca em uma posição completamente diferente diante da vida. Porque você não está mais reagindo ao que acontece, está respondendo ao que você escolhe enxergar. No próximo tópico, tudo se conecta.
Você vai entender o que realmente significa não ser controlado por nada e como alcançar um nível de estabilidade emocional que poucas pessoas conseguem desenvolver. O poder final, quando nada mais te controla. Chega um ponto em que tudo começa a se encaixar. Não porque o mundo ficou mais fácil, não porque as pessoas mudaram, não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou a forma como responde a tudo isso. E quando isso acontece, algo silencioso, mas extremamente poderoso, se instala dentro de você. Estabilidade. Você ainda sente, ainda percebe injustiças, provocações, frustrações. A diferença é que nada disso te arrasta mais. As emoções surgem, mas não comandam. Os impulsos aparecem, mas não dominam. Existe um espaço claro entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que sua liberdade começa a se tornar real. Durante muito tempo, você acreditou que precisava controlar o ambiente para ter paz, que precisava evitar conflitos, evitar pessoas difíceis, evitar situações desconfortáveis. Mas agora você entende que isso nunca foi possível. O controle nunca esteve fora. Sempre esteve dentro, na sua capacidade de escolher a resposta certa, mesmo quando tudo ao redor parece puxar você para o automático. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que a mente se torna invencível quando se volta para si mesma e decide ser o que deve ser. Isso não é sobre perfeição, é sobre consistência. Sobre agir com consciência, repetidamente, até que isso se torne parte de quem você é. Quando você domina o microsegundo, entende seus padrões, questiona a urgência, usa as provocações como aprendizado, adia reações, treina sua mente antes do caos, utiliza o silêncio e reescreve seus significados, você constrói algo raro. Um tipo de força que não depende de circunstâncias. Uma tranquilidade que não pode ser tirada por ninguém. E isso muda tudo. Seus relacionamentos mudam porque você não reage mais no impulso. Suas decisões melhoram porque não são tomadas sob pressão emocional. Sua mente desacelera porque não precisa mais correr atrás de cada estímulo que aparece. Você começa a viver com mais clareza, mais firmeza, mais controle. Isso não significa que você nunca vai errar. Significa que, mesmo quando errar, vai perceber mais rápido, corrigir mais rápido e aprender com mais profundidade. Porque agora existe consciência. E consciência muda o jogo. Esse é o verdadeiro objetivo. Não é se tornar frio, distante ou indiferente. É se tornar livre. Livre das reações automáticas, livre das emoções descontroladas, livre da necessidade de responder a tudo, livre para escolher, em qualquer situação, quem você quer ser. E na próxima vez que algo tentar te provocar, pressionar ou tirar do eixo, você vai perceber aquele microsegundo, aquele espaço que antes passava despercebido. E nesse instante, você terá uma escolha: reagir como sempre reagiu, ou agir com o controle que agora você construiu.